Para você ter uma ideia, pastor, eu fui levado para casa, embriagado pelo Espírito Santo. Me levaram para casa. E quando me levaram para casa, eu fui embriagado, falando em línguas e mistério, levado para casa, dormi, só acordei no dia seguinte, que eu fui perguntar para minha esposa o que aconteceu. Ela começou a descrever para mim, que eu caí no altar, tomado pelo Espírito Santo, e todo o ambiente. Imagina você, 700, 800 pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Era muito poder de Deus. Era muita glória. E eu tinha uma equipe de profetas também que ministrava junto comigo. Então eu discipulava esses profetas e preparava eles. E nós não começávamos a ministração sem antes orarmos 1 hora em línguas, porque a gente orava em línguas. E eu ensinei muito a oração em línguas, né? E depois eu conheci o pastor David Robson, que houve uma testificação naquilo que eu já experimentava, né? Amei a ministração dele, o testemunho dele. Ele foi o primeiro, digamos assim, o primeiro profeta que trouxe ensinamento, que para mim o David Robson era um apóstolo. Ele tinha um mover profético, ele tinha o ofício do profeta, evangelista e de mestre. E ele trouxe o ensinamento para o Brasil como orar em línguas. Tremendo. Aqui, após sem querer cortar, fazemos live aqui direto e 80% das lives é falando sobre oração em línguas, a importância de orar em línguas. Sem dúvida. Porque a oração em línguas, ela edifica você espiritualmente, ela edifica você emocionalmente, intelectualmente e edifica o seu físico também. Então hoje até a ciência reconhece que a oração em línguas, ela vai trazer benefícios para o seu corpo físico. Porque 70% das doenças têm origem psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm através da emoção humana. E quando você recebe o Espírito Santo e começa a orar em línguas, a sua vida espiritual muda, sua fé é ativada para o sobrenatural de Deus, as suas emoções, seu intelecto, sua mente, né, seu raciocínio, sua lógica, ela é condensada, amém? Ela é límpida, amém? Você tem uma mentalidade mais límpida, mais clara acerca daquilo que Deus quer com você, daquilo que Deus também não quer, né? E o seu físico é beneficiado, porque você tem energia. O poder do Espírito Santo traz energia para você. E eu, então, ensinava esses jovens profetas, que tinham um chamado profético, eu identificava o chamado deles, o ministério deles, ministrava sobre eles, mas todos começavam a primeiro orar em línguas. Então, nós tínhamos um exercício diário de oração de línguas de 4, 5 horas. Eu cheguei a orar até 6 horas em línguas. Não orei 7 ainda, mas até 6 eu cheguei a orar. Em línguas. Amém? Tive experiência de arrebatamento também, de espírito, orando em línguas, né? Fui até a Rússia, União Soviética, comecei a orar na União Soviética, fui também na Europa, tive uma experiência também de arrebatamento até a França, né? Eu estava orando pela igreja na França. Então, essas experiências, tudo oração em línguas. E no dia 25 de janeiro de 25 de janeiro de 93, eu fui arrebatado em espírito e Deus me levou para o futuro do Brasil. E eu vi os estádios cobertos, eu vi os carros super modernos e carros elétricos. Dia 25 de agosto de 1993. Eu estava orando, já fazia 4 horas que eu estava orando, e comecei a orar por avivamento no Brasil. O Espírito Santo me leva em espírito, eu estava de pé, fui levado em espírito, que eu chamo esse local que Deus me levou como lugar das revelações de Deus, né? E quero declarar que eu não sou místico, tá? Eu como pizza, gosto de jogar bola, gosto de frequentar uma praia, não sou místico, mas eu creio no sobrenatural de Deus. Também não sou religioso, não sou fanático, mas não abro mão do sobrenatural de Deus. Agora, o sobrenatural de Deus tem que manifestar no meu natural, para mim entender e poder também testemunhar como que Deus opera, como Deus se manifesta. E aí eu recebi essa visitação do Senhor, e nessa visitação do Senhor, o Espírito Santo começou a me mostrar o que está sendo reservado para o Brasil. Eu vi Deus levantando uma nação cheia do Espírito Santo.
Agora, detalhes que eu vi cultos nos estádios. Eu não vi cultos em igrejas só, porque as igrejas não tinham como suportar as multidões, milhares e milhares de multidões que estavam nas Isso vai igrejas. acontecer. Nas ruas vai acontecer, Tá perto. e está perto, porque quando eu comecei a olhar os carros chineses, né? Esses carros BYC, né? BYD, eu falei, opa, falei para minha esposa, Vera, tá chegando. Tá chegando, porque é esses carros que eu comecei a ver, carros como esses, elétricos, no dia 25 de agosto de 93. Não existia isso. Nós nem imaginávamos. Eu acho que não tinha em 93, acho que tinha um álcool já, só álcool tinha. Só Nem álcool. lembro se tinha álcool. Não lembro se tinha álcool. E aí comecei a ver carros elétricos, os estádios fechados, e quando a Dilma Rousseff começou a fechar o estádio, eu falei para minha esposa, então o avivamento vai chegar logo. Ela já fez isso aqui, já faz uns 10 anos que ela fez isso, talvez até mais, e começou a fechar os estádios para a Copa, lembra? Para a Copa. Falei, Vera, ela não sabe, mas ela está fechando os estádios para a igreja, porque nós vamos tomar os estádios do Brasil todo. Então, Deus mostrou um grande derramar do Espírito Santo vindo no Brasil, e eu vi uma ponte branca saindo do São Paulo para a Europa, para a América do Norte, América Latina, para a África, para várias regiões do mundo, e uma igreja. E detalhe, não era nenhuma placa, nenhuma igreja, era o povo de Deus cheio do Espírito Santo. Assim, um grande mover no Brasil que vai abalar o Brasil. Vai abalar as estruturas espirituais, estruturas econômicas, estruturas políticas, estrutura social. Vai vir um grande derramar do Espírito Santo e o Brasil está sendo preparado para esse momento. Aí eu volto na salinha de novo, né? Quando eu volto, eu não estou mais de pé, eu estou de joelho, com o rosto, com a boca no pó mesmo, e falando, Senhor, não me deixa de fora. Não me deixa de fora desses dias. Aí eu ouvi uma voz que disse assim, você fará parte desse grande avivamento que está chegando no Brasil. E eu oro, Senhor, não me deixa de fora. Eu quero fazer parte desses dias, né?